Olá! Em toda a Bíblia, poucas doenças carregam tanto medo, estigma e mistério quanto a lepra. Mas será que a lepra da Bíblia é a mesma hanseníase que nós conhecemos hoje? Por que algumas pessoas ficavam branco como a neve? Por que roupas e até as casas davam lepra? E por que os sacerdotes que diagnosticavam se a pessoa tinha lepra ou não? No episódio de hoje do Diagnóstico Bíblico, nós vamos finalmente responder. A lepra da Bíblia era hanseníase, psoríase, vitiligo, micose ou algo completamente diferente? Eu sou James, médico, estudante da Bíblia, e hoje nós vamos fazer o diagnóstico mais intrigante do Antigo Testamento. Seja muito bem-vindo ao canal Diagnóstico Bíblico. A proposta desse canal é nós estudarmos curiosidades bíblicas de algumas doenças, que a Bíblia ela apresenta, e fazer a comparação com doenças que nós conhecemos hoje na atualidade. A primeira será a doença da lepra, ou a hanseníase que nós conhecemos hoje. Bem, Levíticos 13 e 14 fala um pouco sobre o guia completo de como o povo deveria lidar com alguém que contraísse a lepra naquela época. Mas a palavra não aparece como lepra. Em hebraico, essa palavra ela é tsarat. E tsarat, se a gente for analisar a Bíblia, não é um conjunto não é apenas uma doença específica, mas sim um conjunto de doenças com manifestações dermatológicas. Pode ser psoríase, dermatite, micose também. Porque mesmo em Levítico 13 e 14, nós vamos ver que essa doença também, a tsarat, ela dá em roupas, também dá em casa, na parede das casas também. E aí nós vamos analisar algumas histórias agora, para a gente entender melhor que tipo de doença, de acordo com os nossos conhecimentos hoje atuais, seria hoje, que a Bíblia nos apresenta. Mas para nós analisarmos algo na Bíblia, nós precisamos voltar um pouquinho e entender como era o contexto deles. Naquela época não existia profissionais, médicos, tanto que o próprio sacerdote que diagnosticava, se a pessoa tinha lepra ou não. E também não existia os maquinários hoje que nós temos, microscópios, para eles saberem o que era bactéria, o que era fungo, o que era vírus. Então nós entendemos que tudo o que acontecia, uma manifestação dermatológica em alguma pessoa, eles falavam que era lepra, que era tsarat. Ou seja, manchas brancas, talvez alguma úlcera, alguma ferida. Então tudo que acontecia na pele da pessoa, eles diziam que era lepra, que era tsarat. A primeira história que nós vamos analisar é a história de Miriam, que está lá em Números, capítulo 12, verso 10. Eu queria só ler rapidinho aqui para vocês, que diz assim: a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. Olha que interessante, a Bíblia fala que ela ficou branca como a neve. Mas a lepra, inicialmente, ela não se manifesta assim, branca como a neve. Então a gente já pode descartar aí que seria, hoje no nosso tempo atual, hanseníase, porque ela não aparece assim, branca como a neve. Então, pode ser talvez um vitiligo, também é alguma descamação, algo que causa essa despigmentação, na pele. Então a gente consegue entender que não seria hanseníase, como nós conhecemos hoje. E uma outra história interessante está lá em 2 Reis 5, do rei Naamã. Ela começa dizendo que o rei Naamã ele era um homem forte, um homem que ele guerreava bastante, com seu exército. E também diz que ele já tinha lepra quando ele lutou contra Israel, levou cativa aquela menina de Israel. Então, uma das características da hanseníase em si seria a debilidade, a fraqueza muscular e também a perca de sensibilidade. Então, quando uma pessoa ela tem hanseníase, aos poucos ela não pode mais manter as mesmas tarefas que ela tinha, o mesmo trabalho que ela tinha. Talvez se a pessoa tinha trabalho braçal, ela começa a ter bastante fraqueza muscular e ela não consegue fazer isso. Mas na Bíblia a gente vê que o rei Naamã ele continuou lutando, guerreando normalmente. Então a gente já consegue descartar a hanseníase que ele tinha. Talvez ele poderia ter ali uma dermatite, uma psoríase,
talvez também uma micose pelo corpo inteiro. Então a gente já vê que a gente descarta provavelmente a hanseníase e a lepra, realmente como nós conhecemos que ele tinha lá naquele momento, né? Logo depois, um pouquinho mais adiante, fala de 4 homens leprosos, né? Conta a história em 2 Reis. Interessante que essa questão de lepra que a Bíblia apresenta não é apenas uma questão física, mas sim também uma questão espiritual. E assim como em Levíticos 13:14 tem um guia completo, lá também fala que a pessoa ela tem que se afastar totalmente do lugar onde mora, né, da sociedade e viver sozinho, isolado, né? E aconteceu isso também com o rei Uzias, que está lá em 2 Crônicas capítulo 26, que diz que uma lepra apareceu bem na sua testa. Deus ele tem poder imenso, ele pode fazer qualquer coisa, né? Tem o poder de colocar a lepra logo inicialmente na testa, no rosto dele, como aconteceu com Uzias, mas colocando os nossos termos da medicina que nós conhecemos hoje, praticamente impossível a lepra ela se manifestar, a primeira manifestação ser no rosto, né? Porque a lepra ela demora bastante tempo, tem um período de incubação muito grande, podendo ter até 10 anos de período de incubação. Então a gente entende que seria pouco provável que fosse lepra que aconteceu com esse rei. E aconteceu algo também interessante, como acontece no guia, ele foi isolado e aí ele morreu sozinho, né? Saiu do seu trono, não pôde exercer o seu papel como rei também naquele momento, Uzias, né? Então isso também demonstra, né, o peso social e também espiritual, né, da lepra, da pessoa que está com lepra. E na história de Jesus, se a gente for analisar Mateus, Marcos, Lucas também, a gente vai ver uma história interessante que Jesus ele cura várias pessoas com lepra, né, no seu ministério. Interessante que a cura de Jesus ela é instantânea. Falando sobre a hanseníase, a cura dela demora um pouquinho. Dependendo do tipo, da classificação da hanseníase, pode ir de 6 meses até 18 meses da pessoa usando os antibióticos, né? Mas Jesus ele é Deus, é poderoso e curava as pessoas instantaneamente, muito rápido. E também curava também a questão espiritual da pessoa, não apenas física, porque o principal objetivo de Jesus era a questão espiritual, né? Estava focado ali na questão espiritual daquelas pessoas. E a gente entendendo um pouquinho em relação aos quadros do que seria uma hanseníase ou psoríase, né? A hanseníase ela é causada por uma micobactéria, né? Que é a Mycobacterium leprae. Ela é progressiva, ela não é rápida assim, ela demora um pouco, né? E também ela não acontece em roupas, como a gente vê em Levíticos 13:14, também não acontece na parede das casas, né? Então ela é incompatível com grande parte dos textos bíblicos, das histórias bíblicas que a gente estuda, né? Outra coisa também, a psoríase, ela causa também lesões brancas, sim, né? Como acontece, como a gente viu em Miriam, né? Que aconteceu. Também causa descamação e também é uma doença que pode ser crônica também, né? Se encaixa em alguns casos. Vitiligo também se encaixa em vários casos, né? Que causa uma despigmentação, né? Da pele, como uma mancha branca como a neve, assim como a gente viu na casa de Miriam. E também a micose, ela combina também com alguns casos aqui, porque ela pode afetar também roupas, né? Roupas que estão um pouco contagiadas com alguns fungos pode causar micose nas pessoas. E também em alguns lugares na casa, algumas coisas assim também pode ocasionar isso também para as pessoas, né? Então a gente entende que Sarate não é uma doença específica, mas sim conjunto de várias doenças que causam manifestações dermatológicas nas pessoas, né? Mas por que então que a Bíblia ela traz para a gente que é lepra? Por que esse nome específico? Porque tudo que acontece é lepra, é lepra. A resposta está porque foi feita uma tradução, né, da Septuaginta, que seria a tradução que foi, na verdade, a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Então, essa palavra tsarat, eles usaram e traduziram como lepra. Então, tudo que acontece, manifestação dermatológica nas pessoas, em todas as histórias da Bíblia, como foi feita essa tradução, então hoje nós lemos que é lepra. Mas não é necessariamente uma doença específica, mas sim um conjunto de doenças, né? Várias doenças juntas, né? Com manifestações dermatológicas. Mas o que eu queria trazer agora, já indo para a parte final do nosso vídeo, uma coisa bem interessante é que as pessoas elas eram totalmente isoladas de onde elas estavam. A pessoa contraía a lepra, ela ia até o sacerdote dava o diagnóstico
e dali mesmo ela já ia para fora da cidade, para as cavernas, né, ficar totalmente isolada da sociedade. Ou seja, a pessoa estava totalmente impura, né, e não podia ficar perto de uma pessoa que era a pessoa pura, porque poderia passar essa impureza para essa pessoa. Mas Jesus ele veio aqui nessa terra, ele fez totalmente ao contrário. É muito magnífico isso, né? Magnífico mesmo. Eu fico muito impressionado com essa atitude de Jesus. Jesus, um homem puro, ele vai ao encontro dos leprosos, ele vai ao encontro das pessoas impuras, né? E aí não só a cura física, mas também a cura social, espiritual, também a cura emocional que ele causa nessas pessoas, né? Trazendo para os nossos dias hoje, muitas vezes nós nos sentimos impuros por conta de algum pecado, e muitas pessoas, né, que se dizem puras não querem nem chegar perto da gente, mas Jesus faz totalmente ao contrário. Jesus é o puro que vai atrás do impuro. É muito interessante isso. E hoje ele também quer ir atrás de você, ele está te buscando, todos os momentos ele nos busca, ele vai ao nosso encontro para transformar essa impureza que nós temos em pureza e nos tornar puro na parte espiritual, na parte social, na parte emocional também. É magnífico o que Jesus ele faz por cada um de nós. Bem, se você gostou desse vídeo, né, desse conteúdo sobre o diagnóstico bíblico, hoje nós analisamos sobre Tsarat, né, a lepra. Queria pedir que você pudesse nos acompanhar, se curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos também. Já estamos no início, esse é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo e nosso principal objetivo é levar informação sobre essas curiosidades, né, bíblicas, que são bem interessantes, né, e chamam bastante atenção. Então eu queria fazer um convite para você, para que se inscreva, né, curta esse vídeo, porque no próximo episódio também vai ser algo bem interessante. Vamos falar sobre a morte, na verdade, desculpa, a morte do rei Herodes, né, o verme que matou o rei Herodes. Que tipo de verme era esse? Será que foi uma infecção, uma necrose intestinal, né? Será que foi algum parasita, algo que aconteceu com o rei Herodes? Nós vamos analisar o que a Bíblia, né, a Bíblia ela nos diz, né, e fazer essa comparação, essa análise com o que nós conhecemos hoje no mundo da medicina, né? Então que você realmente tenha uma ótima semana na presença de Jesus e que nós possamos, né, a cada dia reconhecer e aceitar o chamado dele para nos tornar puros, porque ele vai totalmente contra e diferente do que as pessoas faziam, né, naquele tempo, com as pessoas que tinham lepra. Ele vai ao encontro do impuro e hoje ele também quer nos limpar de toda a impureza que está no nosso coração. Que você tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.